Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre política e a gente recebe o pré-candidato a deputado federal pela rede, Caio Amado. Boa noite, Caio, bem-vindo. Boa noite, bem-vindo. Um prazer estar com vocês aqui, podendo participar dessa boa troca de ideias, Roberto. Vamos falar então um pouquinho sobre a sua história, sua pré-candidatura a deputado federal. Eu queria começar falando das eleições de 2016. Por muito pouco você não foi para o segundo turno quando se candidatou a prefeito de São Vicente. O que significou essa eleição para você? Olha, acho que esse foi talvez um momento que, acho que mais do que para mim, acho que para a cidade significou um bom momento de esperança, assim, sabe? De fato, uma pessoa que não tinha origem na política, que não fazia parte dos grupos políticos tradicionais da cidade, meu pai é professor, minha mãe é comerciante há anos dessa cidade, se colocou candidato. Reuniu um conjunto de jovens e pessoas nem tão jovens, mas com muita vontade de mudar, e conseguimos construir algo diferente para a cidade. Uma campanha que usou poucos recursos, a gente gastou 15 mil reais, se a gente comparar com os milhões gastos por outras campanhas, isso já dá o tom do que a gente fez. Uma campanha que usou poucos também materiais impressos, as pessoas praticamente não viam o nosso material impresso, e o nosso material, quando a gente distribuía numa feira, por exemplo, a gente passava recolhendo de volta no chão, se algum caía ou se alguma pessoa jogava de volta no chão. Então, a gente tentou trazer um conceito diferente para a cidade, um conceito de que é possível fazer uma política nova, moderna, adequada para o século XXI, sem precisar fazer esses conchavos, essas coligações de partidos e mais partidos e investir um dinheiro que depois não se sustenta, um dinheiro que depois a conta chega, como a gente acaba vendo chegar, inclusive nesse momento na nossa cidade e no nosso país, com esses apartamentos, né, cheio de dinheiro, dinheiro na cueca, em tudo quanto é canto, a gente vê dinheiro de caixa 2 de propina que serve para eleger gente. Pagamentos de favores, né, durante a campanha. Exatamente. Agora, você usou muito das redes sociais, né? Até por isso o seu custo foi bastante baixo. Você falou em 15 mil reais, é equivalente ao quê? A 30 centavos por voto, mais ou menos? Exatamente, exatamente. É um dos custos por voto mais barato do país. É difícil encontrar alguém competitivo que tenha esse custo por voto, e a gente pode dizer que foi em São Vicente, foi a nossa campanha. Agora, você apostou nas redes sociais intensamente. Sim, sim. A rede social ela foi uma ferramenta que permitiu que a gente se conectasse principalmente com o público mais jovem num primeiro momento, né? A gente usava muito de vídeos, de materiais que podiam comunicar nossas propostas, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais viral e sempre sendo muito coerente, assim. Eu acho que as redes sociais, elas são importantes, mas a mensagem tem que ser de verdade, a mensagem tem que ser coerente. Não adianta você pegar aquele santinho que ficam jogando por aí, que eu acho uma aberração ficar jogando santinho em porta de escola, você pegar aquele santinho, colar na sua timeline do Facebook e achar que você vai fazer sucesso. Não. A rede social, a ideia é que você se relacione com as pessoas, que você converse, que você troque ideias. Então foi isso que a gente fez. E aí, claro, teve a possibilidade dos debates nas escolas, debate na TV, e isso tudo fez com que as pessoas pudessem conhecer a gente melhor, e aí a campanha estourou. A gente ia para as ruas e as pessoas reconheciam, seguiam a gente nas redes. A gente ia para as redes e as pessoas chamavam a gente para ir para as ruas. Então foi uma campanha que pegou fogo, principalmente na reta final, e as pessoas me perguntavam, puxa vida, mas onde é que você estava todo esse tempo? E eu falava, puxa, eu estava aqui, só que a gente não era visto porque faltava aquele gatilho que veio em grande parte pela participação nos debates, né? As pessoas até hoje me param na rua e falam, mas você no debate, em tal momento, em tal momento... Você acha que esse foi o grande lance, o seu salto? Os debates com as redes sociais e com uma proposta de verdade, sabe? Acho que as pessoas que estão assistindo sabem o que de fato foi a nossa campanha, Roberta, e sabem que tinha ali uma pessoa de verdade, não era um político pautado por um marqueteiro fazendo um robozinho se mexer. Não, era a gente mesmo, falando e fazendo as coisas. Você usou, a gente está falando, você usou muito das redes sociais, né? E quando a gente fala, principalmente em relação a eleições e redes sociais, a gente fala também de fake news. Você usou já alguma fake news? Já sofri com fake news, né? Mas já fez? Não, acho que não precisa disso, assim, sabe?
Eu tive a sorte de nascer numa família de amados, né? Então meu sobrenome é Amado e eu prefiro trazer, na verdade, mais amor para a política, mostrar para as pessoas que a política pode ser algo mais leve e prefiro tratar dessa forma, assim. Não vou tratar meus adversários políticos da forma como eles me tratam. Eu acho que é esse o conceito que a gente tem que trazer. Eu gosto muito de Martin Luther King, de Gandhi, essas figuras que inspiraram de fato gerações e para mim é o que faz sentido. Sabe, a gente sofreu muito com fake news, mas você vai votar naquele menino, né? E chamava a gente de menino. Puxa, estou super tranquilo de ser um menino, me sinto na flor da idade, preparadíssimo, estudei. Você é realmente muito jovem, né, Caio? Isso a gente não pode ir contra, mas não quer dizer que isso seja algo ruim. Mas quando usam a sua juventude de forma pejorativa, né? Hoje em dia a gente olha para o mundo e vê que é essa nova geração que está surgindo, próxima das novas tecnologias, fazendo grandes transformações. Olha o Facebook, o que ele é, e olha a idade do Zuckerberg. Então, quando você olha tudo isso, você fala, acho que esse é o momento daquela geração que falavam, as crianças são o futuro do país. Não dá mais para falar que são as crianças. É o nosso momento para existir futuro para as crianças no futuro. Então, eu penso que quando tentam desqualificar você por ser jovem, isso só mostra o que eles são e não o que a gente é. Eu tenho muito orgulho de ter meus 26 anos, apesar dessa barba, um pouco acabadinho, mas eu estou muito orgulhoso de, aos 26 anos, já ter tido a oportunidade de fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, coisas que muitas pessoas têm muita dificuldade de alcançar na minha idade, ter a possibilidade de ter ido estudar fora do país, na Universidade de Oxford. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu chego aos 26 anos e eu me sinto muito preparado para poder fazer a real política. Que bom que as pessoas na cidade perceberam e a gente conseguiu alcançar quase 50 mil votos e deu aí uma lição para os velhos políticos da cidade que diziam que a gente, coitado do menino, acho que ele vai ter nem 2 mil votos. Então, para a gente foi muito importante isso. Agora, o que essa experiência dessa eleição de 2016 te traz agora para essa eleição de 2018, quando você é pré-candidato a deputado federal? Acho que a gente vai ficando cada vez mais resiliente, né? Tanto aos ataques, mas também a esse ambiente político que é muito agressivo. Eu acho que as pessoas e quem está assistindo com certeza está extremamente indignado com a política, né? Cada dia que passa, você abre o jornal, você vai ver uma TV, você só vê corrupção, roubalheira, e está todo mundo com um sentimento muito indignado, assim. E você sobreviver nesse meio político sendo certo é desafiador. Você não pegar os atalhos da política é desafiador. Então, me parece que a gente cada vez mais, sabe, aquele passinho devagar, a gente vai um degrau, depois outro, seguindo pelo caminho certo. 2016 me ensinou que é possível, que dá para sonhar e fazer. E é por isso que 2018 a gente entendeu, vendo todos esses escândalos de corrupção e tudo isso acontecendo, deixando todo mundo cada vez mais nervoso, agressivo, agitado, o debate político está super poluído com ideias mentirosas, a gente olhou para isso e falou, cara, esse é um momento que a gente não pode ficar sentado no sofá esperando a política acontecer. 2016 mostrou para a gente que é possível e a gente vai encarar 2018. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato a deputado federal pela rede, Caio Amado. Caio, a gente está falando sobre a sua eleição de 2016, o que ela te trouxe, né, de experiência agora para essa eleição de 2018. E você falou que você gastou cerca de 15 mil reais para a eleição para a Prefeitura de São Vicente. Essa eleição agora para pré-candidato a deputado federal, ela tende a gastar um pouco mais. Acho que assim, em tempos de milhões de reais sendo gastos em campanhas, né, e a gente vê que a conta não fecha, o salário do político é muito menor, se você fizer o cálculo vezes 4, vezes 12, você vai olhar ali que, não, o cara não tem como gastar tudo isso. Em tempos disso, eu entendo particularmente que a gente não pode aceitar que se gaste tanto dinheiro. Então, assim, ainda que esse valor possa vir a aumentar ou não, o principal é a premissa do que a gente está construindo. A gente quer algo que represente as pessoas. Então, a minha principal ideia, inclusive, de arrecadação de dinheiro, de como é que a gente pode comprar um material, como é que a gente pode pagar um vídeo, como é que a gente pode ter um cartãozinho para a pessoa conhecer a gente, para entregar na mão e olhar no olho da pessoa,
e a gente acredita que a melhor forma de arrecadar recursos é com um financiamento coletivo. Muitas pessoas doando e doando valores baixos, né? A gente pode, por exemplo, no futuro, quando começar a campanha, na verdade, desde já pode ter arrecadação, né? A legislação eleitoral mudou, e aí você pode arrecadar, por exemplo, várias pessoas. Imagina que incrível, a gente teve quase 50 mil votos. Imagina como é possível que várias pessoas doem R$10 e quanto você pode ter de dinheiro para conseguir fazer uma campanha diferente. Você é contra, então, receber dinheiro de empresas? Ah, com certeza. Eu acho que esse momento, né, que, enfim, a gente conseguiu superar na história do país e, na verdade, entre aspas, né, porque a legislação vetou que as empresas financiem as campanhas, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que o Caixa 2 rola solto. O eleitor que está nos assistindo, na verdade, as pessoas que estão nos assistindo, vão votar, e quando elas vão votar, elas olham ao redor das escolas e sabem muito bem o que acontece ali, a compra de votos rola solta, e isso é um dinheiro que não é declarado. Então a gente sabe que o Caixa 2 rola solto, tem muita empresa financiando o candidato para depois lá na frente vencer a licitação. Eu não acredito nisso, eu não compactuo com isso, eu acredito sim que a gente possa fazer com que as pessoas que gostem de uma ideia, que acreditem numa ideia, compartilhem disso e doem para as campanhas. É nisso que eu acredito. Agora, Caio, você nunca ocupou um cargo político, né? Você nunca foi secretário de nenhuma pasta, nunca foi vereador, foi candidato à Prefeitura de São Vicente. Por que agora deputado federal e não estadual? Por causa do Caio França? Não. Na verdade, a gente respeita qualquer liderança que se coloque candidata, mas quando a gente olha para o cenário da Baixada Santista, observa que a gente tem 3 deputados federais. Os deputados federais têm muito dinheiro para trazer para a região por emendas, mas a gente observa que apenas 35% dos valores que eles tinham para trazer em emendas foram trazidos para a Baixada Santista, ou seja, deputados federais foram eleitos pela nossa região com muito voto do vicentino, do santista, do pessoal que mora em Cubatão, Praia Grande, todas as cidades. Vieram aqui, pediram voto e na hora de trazer os recursos lá de Brasília, eles optaram por trazer apenas 35% dos recursos. Alguns, acho que não chegaram a nem 10%. Então, quando você olha para esse cenário e fala, as cidades aqui da região estão em crise, sabe? A Baixada Santista está vivendo um momento dramático, complicado, seja do ponto de vista ambiental, como do próprio ponto de vista do desenvolvimento, as pessoas estão precisando de emprego, as pessoas estão precisando de investimento, e aí você tem a oportunidade de trazer recursos para cá, e o que você vê acontecer? O recurso ir embora, não vem. Então, quando você olha para isso, e você vê o momento de crise do nosso país, aceitar que deputado federal da região mantenha no poder um presidente como Michel Temer, envolvido em diversos escândalos de corrupção, claríssimo que o Michel Temer não tem condições de governar esse país, e aceitar que um dos deputados aqui governe e siga sendo o fiel escudeiro do presidente da República corrupto, não dá para aceitar, então a gente decidiu que era o momento de enfrentar. Minha premissa na política sempre foi enfrentar essa velha política. Em São Vicente a gente saiu candidato porque olhou para um lado, olhou para o outro e falou, não tem um candidato a prefeito que represente as novas ideias para a cidade do século XXI. Então a gente decidiu sair. E agora, para deputado federal, a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, se a gente não se colocar, quem é que vai se colocar? Eu tenho muito orgulho de poder me colocar como um pré-candidato a deputado federal e futuramente, quem sabe, a gente conseguir ter a nossa candidatura. Mas o principal ponto vamos discutir Brasil e fazer ser mais Brasil e menos Brasília, né? A gente vê que todas as decisões são tomadas ali e a gente quer que as decisões sejam tomadas para cá e nada melhor que um futuro mandato de deputado federal da região para aproximar mais ainda a política das pessoas. Agora você mencionou a questão de um deputado federal que nós temos em relação ao presidente da República. Se essa história, ao invés de MDB, fosse com rede, por exemplo, o presidente da República fosse do seu partido e você fosse um deputado federal, você compactuaria com alguém tendo essas atitudes que hoje o nosso presidente Temer tem, mesmo sendo do seu partido? Eu acho que a parte boa da rede é que não há espaço para isso, porque a partir do momento que esse primeiro sinal de corrupção surgisse, ele já ia estar sendo investigado dentro do partido já para um processo de expulsão, diferente do MDB,
que a gente viu que se tornou um partido extremamente fisiológico ao longo da história do país, um partido que só serve aos seus interesses, independente se está PT ou PSDB, eles estão no poder. Então é um partido que não criou remédios para combater a corrupção interna. Eu tenho muita tranquilidade de estar num partido pequeno, mas que ele tem ideias diferentes, ideias que buscam combater a corrupção. Tanto é que a própria rede ajudou a caçar o Delcídio, ajudou a caçar Eduardo Cunha, fez parte diretamente do combate à corrupção para fazer esses caras perderem o mandato. Porque não dá para chamar de deputado federal caras que fizeram o que eles fizeram, não dá para chamar de senador caras que roubaram como eles roubaram, assim. Então, você veja, um dos deputados federais da região, na verdade, mudou de partido, porque a gente está falando do Beto Mansur, ele estava no partido dele, defendia o Temer com todo o afinco e decidiu migrar até para o MDB para ficar menos descarado, né? Então, assim, parece que tudo se atrai. O MDB é um partido extremamente fisiológico, o MDB não, vamos chamar de PMDB porque essa é a verdade, não adianta o partido ficar trocando de nome achando que está trocando de essência, perfume velho em frasco novo, não faz diferença nenhuma. Agora, o que você faria como deputado federal, se fosse eleito, que hoje os nossos deputados estão deixando a desejar? Qual a frente você atacaria primeiro? Eu acho que a primeira questão é não sair da região, sabe? Isso é uma questão central para mim, eu cada vez que ando pelas ruas e a gente vem fazendo uma série de encontros em praças públicas para falar de política com as pessoas, desmistificar, mostrar como é que funciona, discutir ideias com pessoas comuns, gente, eu, você, todo mundo, gente comum. E a gente vem batendo papo na praça, bota uns banquinhos, senta, conversa, sem microfone, nada disso, uma coisa simples mesmo, rodinha. E a gente vem fazendo isso. E eu acredito que um futuro mandato de deputado federal precisa seguir fazendo isso. Precisa estar na rua, conectado com as pessoas. O que eu sinto é que os políticos, em algum momento da história do nosso país, decidiram pararam de representar as pessoas e tem uma casta cheia de privilégios e tem as pessoas esperando um salvador da pátria e aí eu lamento dizer, mas não tem salvadores da pátria. O que a gente precisa é gastar a sola de sapato, rodar, conversar com as pessoas nas praças, fazer acontecer uma nova forma de política. E aí, claro, em termos de propostas, a gente tem muitas ideias. Primeiro, a questão de meio ambiente para a gente é fundamental, a gente está envolvidos em discussões como a termoelétrica, possíveis incineradores, rio em Itapanhaú, uma série de problemas ambientais, a cava subaquática em Cubatão, então uma série de problemas ambientais que a gente precisa enfrentar e um deputado federal pode ajudar. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política, nós voltamos já já. O ND está de volta, a gente fala hoje sobre política, conversamos com o pré-candidato a deputado federal, Caio Amado. Caio, o PT hoje vive basicamente do Lula. A rede vive da Marina? Acho que não. A Marina é uma figura de extrema relevância, né? Já teve em 2010 seus 20 milhões de votos, em 2014 22 milhões de votos. É uma figura que de fato é inspiradora, uma pessoa muito séria. E não está envolvida nesses escândalos de corrupção, isso é muito importante, mas eu entendo que a rede, na verdade, vive de pessoas e vive de sociedade, assim, sabe? Hoje em dia eu vejo que os partidos se fecharam para dentro de si e governam para eles mesmos se manterem no poder. Eu sinto que na rede, aí eu cito o exemplo de São Vicente. O exemplo de São Vicente, a média de idade da rede é 30 anos. Não vejo ninguém dentro do partido com experiência de mandato, experiência de eleição, são pessoas comuns que decidiram participar da política e encontraram na rede uma possibilidade de fazer isso acontecer. Então, para mim, isso é muito simbólico, assim. A rede vive daquilo que se constrói, vive de pessoas comuns que decidiram participar da política. É isso que eu acredito e isso que eu ajudo a construir. Você falou no bloco anterior sobre a questão do sistema engrenagem política que a gente vive, né? E falou sobre a questão que não existe salvador da pátria, que na verdade as pessoas precisam gastar a sola de sapato. Agora, você não tem uma experiência política, né? Tem muita vontade política. Você acha que se você for eleito, você conseguiria mudar esse sistema, essa engrenagem política? É possível mudar isso? E isso não te tornaria um salvador da pátria? Perfeito. Essa pergunta é muito boa porque eu fico sempre me questionando que tipo de experiência política é essa que tem com a crise que o país está. Hoje em dia o país está em crise total. A gente vê os políticos experientes
praticamente, podemos dizer, sei lá, 70%, 80% deles envolvidos em esquemas de corrupção. E aí eu fico me perguntando que tipo de experiência, porque se é essa experiência que a gente está falando, eu realmente sou muito feliz de não ter. Eu prefiro estar do lado daquela experiência da rua, a experiência das pessoas e também de ter me preparado para estar na política. Me formei em gestão de políticas públicas na Universidade de São Paulo, fiz uma especialização em ciência política, tive uma oportunidade de estudar ética e integridade nos governos na Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, uma das mais antigas do país. Pude fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, conhecendo seus governos, suas realidades locais. Isso, para mim, foi fundamental para adquirir uma nova experiência, para pensar as novas cidades, para pensar os novos mandatos, para pensar uma nova forma de fazer política. Na realidade, na conversa com as pessoas. Então, eu tento, sempre que vou falar com as pessoas, mostrar que o caminho da mudança, na verdade, não sou eu, são elas. Cada um de nós juntos que podemos fazer a diferença. Não dá para acreditar que só um vai mudar tudo. Você fiscaliza muito São Vicente ainda, né? Está sempre de perto, vendo as ações. Você ainda sonha em ser prefeito de São Vicente? Olha, eu acredito que a eleição de 16 mostrou que as pessoas acreditam que eu tenho potencial para ser o prefeito da cidade. É óbvio que para mim seria motivo de um baita orgulho, uma baita responsabilidade poder ser prefeito dessa cidade um dia. A gente segue fiscalizando sim, porque a gente tinha um plano de governo apresentável para a cidade, com métricas, indicadores, metas, então era muito importante, a gente acreditava que esse plano poderia servir para governar a cidade de uma forma melhor e não uma cidade faz de conta. Tanto a gente fiscaliza que logo no início do ano passado a gente conseguiu fazer com que os vereadores voltassem atrás nos 15 cargos comissionados que eles queriam aprovar e era ali 2 milhões de reais por ano gastos. Agora vamos supor que você seja eleito deputado federal, você largaria o seu mandato para concorrer de novo à Prefeitura de São Vicente? Eu acho que essa questão é muito difícil de você responder uma questão dessas agora, em pleno 2018, sem nem ter sido candidato ainda. A gente, quando sai candidato, sai por um objetivo. Como eu te disse, eu não posso aceitar esse momento da história do país e ficar sentado no meu sofá esperando as coisas acontecerem. Eu acho que a gente tem uma representatividade que precisa se colocar nesse processo. Então é difícil eu te responder o que aconteceria daqui a 2 anos na posição que eu estou hoje. A única certeza que eu tenho a gente vai seguir nas praças, conversando com as pessoas e a melhor decisão para a cidade, para a região, para o país vai ser tomada. Eu não tenho um projeto pessoal de poder, como eu vejo muitos políticos. Eu estou mais preocupado na mudança da sociedade, na formação de novas lideranças. Acho que poucos políticos falam disso, mas formar novas lideranças é fundamental. Sozinho ninguém muda. A gente precisa ter cada vez mais gente boa participando da política, ocupando os espaços e aí sim fazendo a diferença. Tá ok, Caio, muito obrigada pelas suas informações. Poxa, eu que agradeço, Roberta, e agradeço todo mundo que está assistindo a gente aí. Espero que, se tiver interessado em conhecer um pouco mais das nossas ideias, me segue lá, Caio Amado, lá no Facebook, e a gente conversa. O ND fica por aqui, a gente se vê. Até mais.